Fala pessoal, tranquilo? Apendicite aguda, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. É importante entender a apendicite, conhecer, primeiro porque ela é algo muito comum, tá? A apendicite ela chega a cometer 8, 10% da população. Então, das pessoas que você conhece, 1 a cada 10 ou 1 a cada 14, dependendo da população estudada, vai ter em algum momento da vida apendicite aguda. Ela é algo que acontece mais nos homens, uma prevalência um pouquinho maior, em torno aí de 60, 65% ela ocorre nos homens, e entre a segunda e a terceira década de vida, então entre os 10 e os 30 anos, embora ela pode acontecer em outras faixas também. Eu vou estar falando aqui sobre os sintomas, o que a pessoa pode sentir, o que acontece na apendicite aguda, por que esse órgão, né, esse apêndice, ele chega a inflamar, e o que você pode fazer para identificar e procurar ajuda. É importante procurar ajuda precocemente, porque se não for tratado de forma correta, o apêndice ele pode evoluir para uma perfuração ou até mesmo uma necrose desse órgão. Então é importante estar identificando e fazendo esse tratamento. O quadro típico de apendicite, ele vai iniciar com uma dor na região do mesogastro. O que é isso? Seria na frente do estômago, na porção central ali do abdômen, e aí essa dor ela vai migrar para a região da fossa ilíaca direita. A fossa ilíaca direita seria a parte lateral inferior do abdômen. Então essa migração da dor é importante entender que ela é muito característica da apendicite e está procurando ajuda. Por quê? A gente vai entender um pouco o que acontece para esse órgão inflamar e a cronologia, os tempos, beleza? Então inicialmente ocorre a obstrução da luz, que é o meio, né, do apêndice, por um fecalito. É a causa mais comum. Existem outras, mas o mais comum é o fecalito, que é um pedacinho de fezes endurecidas. Então, essa obstrução vai fazer com que esse órgão ele comece a inchar. O apêndice ele tem um formato de tubo, né, tubuliforme ou vermiforme, e ele fica ali na porção inicial do intestino grosso, né, logo após o intestino delgado. Essa localização dele da parte lateral e inferior do abdômen é o mais comum, e é por isso que essa dor normalmente ela vai estar aparecendo ali. Depois que ocorre essa obstrução, ele vai começar a inchar, e aí você vai sentir uma dor difusa, né? Porque a inervação do intestino não é igual você, por exemplo, furar ou machucar um dedo, por exemplo, que você vai saber exatamente onde está doendo, né? Devido à parte de inervação, essa dor ela vai ser difusa, um desconforto intestinal, e aí isso pode estar provocando a perda da fome. Então é importante estar atento a esses sintomas, a perda da fome, em alguns casos diarreia, alguns casos constipação. Então você vai ter ali essa dor que vai estar na região do mesogastro, na frente do estômago, e esses sintomas meio inespecíficos. Depois, esse órgão ele vai passar por um processo de isquemia. O que acontece? Quando ele incha, ele vai dificultar o retorno venoso, né, e arterial também, então ele não vai estar sendo nutrido adequadamente. E ele começa um processo de isquemia, ele vai começar a sofrer. Passando por esse processo, ocorre também o aumento da proliferação de bactérias, que já são normais ali, mas como não tem trânsito, não está entrando e saindo nada, isso vai fazer com que comece um processo de inflamação, né? E esse processo de inflamação, ele vai fazer com que essa dor migre. Então o que acontece? Tanto o apêndice inflamado, e ele pode, encostando na parede abdominal, inflama também a parede abdominal, e aí você vai sentir essa dor na lateral direito do abdômen, e inclusive aparece um sinal, que é a descompressão dolorosa. Então você pressiona, sente um pouco de dor, mas principalmente no momento de retirar a mão, de descomprimir o abdômen, vai sentir uma dor bem importante. Nessa pressão e descompressão, ocorre ali uma movimentação desse revestimento do abdômen, e isso provoca uma dor porque ele está inflamado, né? O próprio apêndice encostando ali, ele vai estar causando essa inflamação. Como é um processo, né, infeccioso ali, você vai ter uma febre em torno de 38 graus e meio. Não é muito comum você ter uma febre muito alta. Normalmente a febre bastante alta, de 39,5, ela vai estar associada já a complicações desse apêndice, uma perfuração, por exemplo. Então, tudo isso que eu comentei leva em torno aí de 24 a 48 horas. Nesse processo de isquemia, nessa migração da dor, começa a aumentar o risco desse órgão necrosar e perfurar. Então, ele não está sendo nutrido, e aí isso ocorre, essa perfuração e necrose, normalmente de 48 horas a 72 horas. Então é importante, na presença desses sintomas característicos, você procurar ajuda antes de 2 dias. Né? E aí, como começa com uma dor difusa, às vezes comeu alguma coisa, acha que está só com um problema de estômago, e na verdade você pode estar passando aí por um processo de apendicite aguda. Então, antes de 2 dias é bem difícil ocorrer essa perfuração, né? Bem raro, né, na verdade, ocorrer. E aí o que acontece caso esse órgão perfure? Ele está cheio de bactérias, infecção, fezes, e aí no perfurar ele vai extravasar isso para a cavidade abdominal e pode causar um quadro de peritonite aguda, vai inflamar todo o abdômen, e isso é bem mais grave, pode ter várias outras repercussões. Então é importante estar identificando isso, né, esse quadro de dor na região do mesogastro. Outra coisa que é importante é que normalmente quando você tem ali, passou mal porque comeu o desconforto intestinal
e a ânsia, vômito, ele vai vir antes da dor. Então primeiro você sente esse desconforto, ânsia, vômito, e aí pode ter um pouco de dor. A dor na apendicite ela é muito mais importante, normalmente as pessoas que passam por isso caracterizam como uma das piores dores da vida, classificada aí como 8, 9, 10 em escala de dor. Então o vômito ele é devido à dor e não necessariamente ali um desconforto intestinal. É importante a gente colocar aqui que normalmente em crianças e em idosos ele pode aparecer com sintomas inespecíficos. Todos esses sintomas característicos às vezes não aparecem. É importante você ficar atento, tanto em crianças e idosos com dor abdominal, sempre procurar saber o que é, né? Como eu comentei, a causa mais comum é a presença desse fecalito, dessas fezes endurecidas, é importante manter um bom trânsito intestinal para evitar que isso aconteça. Existem alguns estudos que relacionam o aumento da ingestão de fibra, ingerir a quantidade adequada de água, 2, 3 litros por dia, e ter um trânsito intestinal regular vai estar evitando. Se você faz tudo isso, nunca vai ter, né? 100% de chance que não vai ter, mas tendo aí esse trânsito intestinal adequado, vai reduzir a probabilidade de você ter uma apendicite aguda. Então é isso, pessoal. Fique atento caso apareça uma dor importante, diferente aí dos confortos gastrointestinais que você teve em outros episódios da sua vida, iniciando na região da frente do estômago e depois migrando para a parte inferior direita do abdômen. Também a palpação ali vai estar dolorido. É importante você estar buscando ajuda para evitar a necrose e a perfuração desse órgão. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e é isso. Até mais, pessoal. Valeu!